E se eu te dissesse que os predadores mais aterrorizantes da história da Terra não apenas existiram, mas dominaram com absoluta supremacia bem aqui na África? Não leões, não hienas, nem mesmo crocodilos modernos. Não, estou falando de criaturas tão massivas, tão singularmente letais, que até nossa imaginação luta para contê-las. Muito antes de os humanos esculpirem a primeira ferramenta de pedra, muito antes da primeira pegada ser deixada na poeira da savana, houve um tempo em que a África não era apenas um continente, era um reino de monstros. Aqui, neste cadinho pré-histórico, a natureza enlouqueceu. Ela forjou gigantes com armas incorporadas em seus corpos. Deu-lhes tamanho, furtividade, velocidade e uma fome que ecoou através do tempo. Imagine-se de pé nas margens de um rio primordial. O chão treme, algo massivo se move debaixo d'água, e então um lampejo de dentes, não de um crocodilo, mas de um super crocodilo de 12 metros, com mandíbulas tão longas quanto o seu corpo. Agora olha para cima, algo está se movendo nas árvores. Não é um leopardo, mas um gato dente de sabre observando em silêncio perfeito. Isso não é fantasia. Isso era real. Esta era a África pré-histórica. E hoje estamos mergulhando fundo neste mundo esquecido onde monstros não eram mitos. Bem-vindo à África pré-histórica, terra de gigantes. Vamos começar viajando de volta, muito de volta na linha do tempo da vida na Terra, para uma África que não se parecia em nada com a de hoje. Não havia uma única cidade, não havia desertos se estendendo infinitamente, nem savanas pontilhadas com árvores de acácia. Em vez disso, havia densas florestas tropicais, vastas planícies aluviais e sistemas fluviais que se torciam como veias pela terra. Esta era uma África em transformação, mudando através de épocas e eras, Cretáceo, Mioceno, Pleistoceno, e com cada mudança vinha uma nova vida, uma vida maior, uma vida mais estranha. É importante entender que nem todos os predadores pré-históricos que encontraremos nesta jornada viveram ao mesmo tempo. Eles reinaram durante diferentes capítulos da longa e violenta história da Terra. Alguns há 100 milhões de anos durante a era dos dinossauros, outros apenas alguns milhões de anos antes do surgimento da humanidade. Ainda assim, eles são unidos por algo mais profundo do que o tempo. O lugar que chamavam de lar e a competição brutal que enfrentavam para sobreviver. Os antigos ecossistemas da África eram incomparáveis em sua diversidade. Os deslocamentos geológicos do continente, a atividade vulcânica e as variações climáticas promoveram rápida evolução e adaptação. Em algumas épocas, florestas tropicais exuberantes cobriam a terra, criando locais ideais de reprodução para répteis enormes. Em outros, climas secos deram origem a pradarias abertas, onde mamíferos rápidos e ferozes caçavam na luz dourada do amanhecer. Este ambiente em constante mudança não era apenas bonito, era implacável. Somente os mais fortes, inteligentes ou adaptáveis podiam chegar ao topo, e foi aqui, ao longo de milhões de anos, que a África produziu alguns dos predadores de topo mais formidáveis que o mundo já conheceu. Nesta terra, a sobrevivência não era sobre esperteza, não era sobre ferramentas ou linguagem, era sobre tamanho, força, velocidade, dentes, garras. Na África pré-histórica, apenas os mais mortais sobreviviam à noite, e a natureza, em toda a sua ferocidade, garantia que cada criatura tivesse que conquistar seu lugar ou morrer tentando. Conheça os predadores de topo. Então, o que exatamente faz um predador de topo? É mais do que apenas ser grande ou ter dentes afiados. Um predador de topo é um organismo que está no topo da sua cadeia alimentar, intocado por qualquer outro predador natural. Estes são os reis e rainhas do seu domínio. Eles não caçam para sobreviver, caçam para dominar. Na África pré-histórica, os predadores de topo não eram apenas perigosos, eram máquinas de matar refinadas, resultado de milhões de anos de evolução. Seus sentidos eram altamente apurados, seus corpos eram armas, e suas estratégias eram tão variadas quanto os ecossistemas que dominavam. Alguns caçavam sozinhos, confiando em emboscadas e força avassaladora. Outros se moviam em bandos ou pares, usando táticas que predadores modernos invejariam. Muitos eram perfeitamente adaptados ao seu ambiente, camuflados em folhagem densa, equipados para velocidade em planícies abertas ou blindados para sobreviver em pântanos inundados. Havia aqueles que dominavam os rios, com mandíbulas capazes de esmagar ossos num instante. Outros assombravam as florestas como sombras, esperando o momento perfeito para atacar. Alguns preferiam a furtividade, outros prosperavam no caos, mas todos eram predadores da mais alta ordem. E na paisagem dura e competitiva da África, ser um predador nunca era suficiente.
Você tinha que ser o melhor, porque falhar significava se tornar a refeição de alguém. A seleção natural era implacável. Aqueles que se adaptaram, sobreviveram. Aqueles que não se adaptaram foram apagados do registro fóssil. Esses predadores de topo desempenharam um papel crucial na formação do seu mundo. Eles controlavam as populações de herbívoros, influenciavam migrações, forçavam outros predadores a se adaptarem e evoluírem em resposta. Sua própria presença esculpia o equilíbrio dos ecossistemas pré-históricos. Então, quem eram esses gigantes, esses governantes das antigas selvas africanas? Para realmente entendê-los, precisamos encontrá-los cara a cara, do imponente Spinosaurus com suas velas nas costas, aos aterrorizantes gatos de dentes de sabre do Mioceno, de terrores aquáticos a caçadores terrestres trovejantes. Esses são os nomes que a história tentou esquecer, mas hoje nós os lembramos. Vamos entrar nas sombras do tempo profundo e conhecer os monstros que um dia reinaram supremos. A formação mais mortal da África. Bem-vindo ao panteão dos predadores pré-históricos, criaturas que fariam até mesmo os animais de topo modernos parecerem presas. Vamos começar com talvez o mais único de todos, Spinosaurus aegyptiacus. Mais longo que o Tyrannosaurus Rex, este dinossauro não era apenas um predador terrestre, era semi-aquático, feito para caçar em rios e pântanos. Com uma espinha em forma de vela se estendendo de suas costas e um focinho semelhante ao de um crocodilo cheio de dentes cônicos, é um dos poucos dinossauros considerados especialistas em caçar peixes. Mas não se engane, o Spinosaurus também podia se defender em terra. Então veio o Carcharodontosaurus saharicus. Nomeado por sua aparência de dentes de tubarão, esta besta rivalizava com o T-Rex, tanto em tamanho quanto em poder de mordida. Vivendo no que hoje é o norte da África, era um predador de topo de sua época, caçando saurópodes e outras presas grandes nas exuberantes planícies aluviais do meio do Cretáceo. Outro assassino rápido da era foi o Deltadromeus agilis. O nome significa corredor ágil do delta e é apropriado. Este predador não era o maior, mas era feito para a velocidade, provavelmente usando táticas de emboscada e em grupo para abater presas rapidamente antes que carnívoros maiores chegassem. E não se esqueça do Bahariasaurus, um terópode maciço que viveu ao lado do Spinosaurus e do Carcharodontosaurus, possivelmente competindo com eles nos mesmos habitats. Sua classificação exata é debatida, mas seu tamanho e estrutura da mandíbula nos dizem que era uma força a ser considerada. Mas os predadores não estavam apenas confinados à terra. Sarcosuchus imperator, apropriadamente apelidado de Super Croc, era um antigo parente dos crocodilos modernos que crescia mais de 30 pés de comprimento. Apenas seu crânio tinha quase 6 pés de comprimento e provavelmente caçava dinossauros que se aproximavam demais da beira da água. Imagine isso, uma criatura deitada imóvel nas águas rasas, esperando até que uma explosão de dentes e músculos encerrasse a história. Dos rios aos lagos, encontramos também Onchopristis numidos, uma criatura semelhante a um peixe-serra com um focinho longo e afiado, repleto de dentes ferozes. Embora não fosse um predador de animais terrestres, sua presença nas vias navegáveis pré-históricas da África tornava cada travessia uma aposta mortal. Avançando no tempo para a era dos mamíferos, a África ainda não decepcionou. Conheça Dinófelis e Megantherion, dois felinos de dentes de sabre do Plioceno e Pleistoceno. Mais robustos e orientados para emboscadas do que os grandes felinos de hoje, eles provavelmente caçavam os primeiros hominídeos e grandes herbívoros. Com dentes caninos perfurantes e uma mordida esmagadora, eles trouxeram terror às florestas. E finalmente Chasmaportetes nitidula, a antiga hiena corredora da África. Ao contrário das hienas modernas que são necrófagas, esta era feita para velocidade e caça. Ela ocupava um nicho mais próximo dos lobos do que dos trituradores de ossos e podia perseguir presas em terrenos abertos. E mencionamos o Gigantophis gastini, uma cobra com mais de 30 pés de comprimento que deslizava pelos pântanos africanos. Imagine uma anaconda, mas mais pesada, mais longa e muito mais aterrorizante. Estes foram os caçadores mais mortais da história da África. Não todos da mesma era, mas cada um governante indiscutível de seu próprio tempo e terreno. A ascensão e queda dos gigantes. Mesmo os predadores mais poderosos não podem escapar do alcance da extinção. Apesar de todo o seu tamanho, força e domínio, os gigantes da África pré-histórica não eram imunes às mudanças na história da Terra. Os padrões climáticos mudaram, habitats desapareceram e as regras de sobrevivência foram reescritas. À medida que os continentes se deslocavam e os níveis do mar subiam e desciam, os ecossistemas antigos se fragmentaram. As ricas zonas úmidas que antes sustentavam predadores colossais secaram ou foram engolidas pela elevação tectónica. Os animais de presa desapareceram ou evoluíram, e na sua ausência, os predadores morreram de fome ou caíram em batalha. A competição tornou-se mais acirrada. Novas espécies chegaram, algumas de terras distantes, alterando a teia alimentar para sempre.
O surgimento dos mamíferos, particularmente os primeiros hominídeos, introduziu um novo tipo de pressão. Uma pressão não apenas física, mas ambiental e, eventualmente, cultural. O registro fóssil testemunha esse desenrolar. Criaturas que antes pareciam invencíveis desapareceram uma a uma, mas seus ossos, seus dentes, seu legado, estes permanecem enterrados na terra, sussurrando histórias do que já foi. E ao estudá-los, aprendemos não apenas sobre suas vidas, mas sobre as nossas, porque o mundo deles, sua extinção, nos lembra de quão frágil é a dominação e de quão rapidamente a natureza remodela o trono. Legado dos gigantes. Embora seus ossos estejam enterrados profundamente e seus rugidos silenciados pelo tempo, os gigantes da África pré-histórica ainda nos falam. Seu legado não está apenas gravado no registro fóssil, está entrelaçado no próprio tecido dos ecossistemas e culturas modernos. Esses predadores antigos moldaram as paisagens que conhecemos hoje, influenciando os caminhos evolutivos de inúmeras espécies que vieram depois. Desde a furtividade dos leopardos modernos até a inteligência social das hienas, ecos do passado continuam vivos. Muitas características vistas nos animais de hoje foram forjadas nas chamas da competição pré-histórica, afiadas pelos gigantes que um dia dominaram essas terras. A ascensão dos mamíferos, incluindo primatas e eventualmente humanos, não foi apesar desses gigantes, mas por causa deles. Eles desafiaram as espécies a se adaptarem, a serem mais espertas, a sobreviverem. A memória delas vive em nós também, em nossos mitos, nossos medos, nossa fascinação por monstros e titãs. O super crocodilo, o dente de sabre, o imponente espinossauro. Eles são as sombras, por trás das histórias, a base de cada lenda da selva e medo antigo. E talvez esse seja o maior legado de todos. Não apenas os ossos, não apenas a ciência, mas o encanto, o assombro, a pura incredulidade de que tais criaturas um dia caminharam no mesmo solo que nós. Então, se este vislumbre do mundo deles despertou algo em você, não deixe isso desaparecer. Explore mais, aprenda mais, continue cavando, porque a história da África pré-histórica está longe de terminar. Em sua poeira, ainda há gigantes esperando para serem encontrados.